Paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Sou o professor Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para juntos prepararmos a próxima aula da EBD, neste caso a lição 4 na classe dos adolescentes, que vai tratar do tema A Conquista da Terra Prometida. Estou em um hotel em São Carlos, isso aqui é um quarto de hotel. Na verdade, estou em outro quarto com a minha esposa, mas vim para esse quarto aqui para poder ficar em um ambiente mais silencioso e poder gravar essa aula para os irmãos, porque não consegui gravar aí ao longo da semana. Hoje é dia 22 de abril, é sábado, certo? Então amanhã já é a aula da lição 4. Eu não consegui gravar durante a semana, mas tenho compromisso com os irmãos e por isso que eu estou aqui, tá certo? Por isso inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Estou fora do escritório, por isso que o cenário é diferente, mas eu espero de alguma forma ajudar os irmãos, tá certo? Aquele QR Code que aparece de vez em quando aqui no vídeo, ajude-nos, tá bom? Olha só, a conquista da Terra Prometida, o texto está em Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9. O texto aqui destacado na lição está em Josué 1 e 2. O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Esse aqui é o texto base aqui para a nossa aula. Nós estamos aqui dando sequência nessa revista, certo? É muito importante acompanhar todas as lições, porque uma completa a outra. Nesta lição, veremos que Deus deixou bem claro para Josué que ele deveria ser forte e corajoso e meditar na lei que aprendera com Moisés para ser bem sucedido, tá? Então, Moisés inicia essa caminhada em direção a Canaã, lembrando que essa caminhada é um projeto de Deus. Por isso que eu digo que Deus não trabalha com substituição, ele trabalha com continuidade. O tempo de Moisés acabou, o ciclo de Moisés acabou, um novo ciclo começa, né? Esses dias um adolescente perguntou para mim, nossa, mas vai trocar o pastor de novo e tal, vai trocar o líder e tal. Eu disse, então, são ciclos se abrem, ciclos se fecham, a obra continua, o projeto de Deus para a sua igreja, para o seu povo, ele continua, certo? Ele é feito por homens, as promessas de Deus se cumprem, pessoas passam pela nossa vida, mas pessoas vêm e vão. O ciclo se fecha para uma pessoa, não significa que o projeto, que o plano de Deus acabou, não. O projeto continua, porque o projeto de Deus é maior que nós mesmos, certo? Por isso que eu digo, Deus trabalha com continuidade. Moisés iniciou o projeto, agora Josué vai dar sequência ao projeto. Muito bem. Hora de aprender a passagem pelo Jordão. Após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo de Israel. Quando o povo estava próximo ao Rio Jordão, Deus apareceu a Josué e não só o encorajou a seguir em frente, mas também prometeu que estaria com ele, assim como foi com Moisés. Você já parou para pensar o tamanho da pressão que Josué viveu nesse momento, né? Porque dar continuidade a um projeto tão grandioso e dar sequência após uma liderança tão extraordinária como foi a de Moisés, não foi algo fácil, não é verdade? É por isso que Deus aparece para encorajá-lo e para dizer, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Por quê? Porque o propósito é maior do que Moisés, certo? O propósito é maior do que Moisés. O tempo de Moisés passou, agora é o seu tempo à frente do projeto de Deus. Por isso Deus apareceu para encorajá-lo. Eu acho fantástico isso. Todas as vezes que passamos por momentos, que sentimos medo, Deus sempre tem uma palavra para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos animar, para nos motivar, certo? Deus sempre tem uma palavra para nós, né? E o povo aqui vai passar pelo Jordão. Eles tinham passado pelo Mar Vermelho, agora eles vão passar pelo Jordão, que era tempo de colheita. O rio estava cheio, com as margens cobertas de água, ou seja, estava transbordando pelas margens. O que era o desafio de atravessar
era muito maior, né? Mas Josué tinha aprendido bem. Tem alguns barulhos aqui, tá bom? Mas eu acredito que os irmãos estão nos ouvindo bem aí, nos desculpe aí pelo improviso desta aula, tá bom? Mas acho que tá dando certo, né? Muito bem, ó, é interessante que Josué, ele vai escutar o direcionamento de Deus. O grande problema não é o tamanho do desafio, mas a grande questão é, precisamos estar atentos ao direcionamento de Deus. O problema não é o desafio ser grande, o problema é a gente ignorar o direcionamento de Deus. Então o desafio para Josué era muito grande. E ele se dá bem por quê? Porque ele ouve o direcionamento de Deus. Quando você não escuta o direcionamento de Deus, aí as coisas dão errado. Aí a pessoa coloca a culpa no desafio. Ah, mas também o desafio era muito grande. Não, o problema não é o tamanho do desafio. O problema é não escutar o direcionamento de Deus. Quando nós escutamos o direcionamento de Deus, não importa o tamanho do desafio, nós iremos superá-lo, porque Deus nos dará direção para isso. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não importa o tamanho do desafio, o que importa é a sua sensibilidade ao direcionamento de Deus. E Josué foi sensível ao direcionamento de Deus. Faz assim, faz desse jeito, entre os sacerdotes lá dentro, erga um altar, erga um monumento, e depois passa o povo e leva a arca. Toda a direção que Deus foi dando a Moisés, ele foi a Josué, ele foi obedecendo. E porque ele obedeceu o direcionamento, ele foi bem sucedido naquilo que Deus colocou na sua mão, nessa grande responsabilidade que era continuar conduzindo o povo de Deus nesta trajetória rumo aí à terra prometida, tá? Então essa passagem pelo Jordão foi um grande marco nessa conquista da terra prometida, tá bom? Então o primeiro tópico aqui, fique claro para você, aprenda a escutar o direcionamento de Deus, não olhe para o desafio, quanto maior o desafio, maior a necessidade de direção. Que isso, irmão? Meu Deus do céu. Quanto maior o desafio, maior a necessidade da direção. Então, não ignore a direção de Deus, porque sem a direção de Deus, o desafio grande se agiganta ainda mais. Então, mais importante que o tamanho do desafio é a sua sensibilidade ao direcionamento de Deus. Aceite, escute e siga a direção de Deus. E nenhum desafio, por maior que seja, será insuperável, porque Deus nos dá a direção para vencermos os desafios. Muito bem, tópico 2 aqui, e se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário que é importante para nós. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, nós temos grupos de professores no WhatsApp, onde compartilhamos conteúdo aqui da Escola Dominical, e em breve eu estarei lançando o treinamento Transforme Suas Aulas, 10 aulas que você vai colocar em prática no dia a dia, na sua sala de aula, e que vai transformar o seu jeito de dar aula, suas aulas e seus alunos. Fique atento. Bom, tópico 2, grandes batalhas. Nenhuma grande conquista vem sem grandes batalhas. Após a travessia do Rio Jordão, o povo de Israel precisava conquistar as cidades de Canaã. Jericó era uma grande cidade fortificada, com muros altos, e era a primeira delas, né? Jericó aí é super famosa, né? E aí tem a questão que Josué envia lá os espiões até Jericó para trazer informações antes mesmo do povo atravessar o Jordão. Eles encontraram lá a casa de Raabe, né? E é aqui que vai acontecer aquela situação entre os espias e Raabe, né? Houve ali uma pressão para achar esses espias, mas Raabe escondeu os espias, e aí aquela cidade ela foi conquistada novamente pelo direcionamento de Deus. O direcionamento de Deus foi que eles rodeassem a cidade uma vez por dia, durante 6 dias, e no 7º dia deveriam rodear a cidade 7 vezes e tocar a trombeta. Quando o povo gritou com todas as forças, a muralha de Jericó caiu no chão. Aquela muralha, ela representava todo o poder de defesa de Jericó. Aquela muralha, ela representava toda a força, a segurança e a proteção daquela cidade.
não é? Mas seguindo a orientação de Deus, aquela muralha intransponível foi destruída. Tudo, anote aí, seguindo em detalhes a direção de Deus. Faz assim, faz assim, faz assim. Rodeia a cidade uma vez por dia durante 6 dias. No último dia, no 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. Ao final das 7 vezes vai tocar trombetas e vai gritar. E seguindo a direção de Deus, eu vou falar. Sabe por quê? Não temos conquistado muitas vitórias hoje em dia? Porque temos dificuldade em seguir a direção de Deus. Quando Deus nos dá um direcionamento, Ele não espera nosso questionamento, Ele espera nossa obediência. Meu Deus do céu! Quando Deus nos dá um direcionamento, Ele não espera o nosso questionamento, Ele espera a nossa obediência. Por quê? Meu Deus do céu! Porque a maioria das explicações dos nossos questionamentos vão se esclarecer com o resultado da nossa obediência. Meu Deus do céu! Sabe os questionamentos que surgem quando Deus nos dá uma direção? Mas por que desse jeito? Por que daquele jeito? Por que tem que ser assim? Esses questionamentos, a explicação deles está no resultado da nossa obediência. Ou seja, quando nós obedecemos, fazemos o que Deus mandou, o resultado da nossa obediência vai sanar todos os questionamentos. Então é tipo assim, Deus não precisa nos explicar os porquês, se os porquês já estão implícitos nos resultados. Por isso que quando Ele nos dá uma direção, Ele não está esperando nosso questionamento, está esperando nossa obediência. Porque a nossa obediência ao seu direcionamento vai produzir resultados que vão esclarecer os nossos questionamentos. Meu Deus do céu. Então, precisamos aprender a simplesmente obedecer o direcionamento de Deus. Faça assim, faça desse jeito. Josué, você vai fazer desse jeito. Josué fez exatamente do jeito que Deus mandou. E o resultado? A mulher caiu e eles conquistaram. Siga o direcionamento de Deus, tá? Depois tem a batalha em Gibeão. Após o povo de Israel conquistar a cidade de Jericó e a cidade de Ai, muitos reis passaram a temer os hebreus e outros se organizaram para batalhar contra Israel. Jericó era a cidade mais fortificada da região. Se eles conquistaram Jericó, já era, irmão. O restante das cidades ia ser fichinha para eles, né? Os moradores de Gibeão decidiram que queriam fazer um acordo de paz com Josué. Imaginando, porém, que ele não faria uma aliança, eles resolveram enganá-lo. Os gibeonitas formaram uma comitiva e enviaram até Josué, fingindo serem moradores de uma terra muito distante. Eles conseguiram fazer um acordo de paz com Israel, pois os líderes hebreus não consultaram ao Senhor. Olha que coisa, no momento da decisão. Eles estão caminhando na direção de Deus, mas chega aqui um momento em que eles não consultaram. Quando nós não consultamos a vontade de Deus, nós formamos alianças irresponsáveis, nós formamos alianças que nós jamais deveríamos formar. E o pior é que eles fizeram essa aliança e juraram em nome de Deus. E aí eles não podiam quebrar essa aliança. Algum tempo depois, 5 reis amorreus uniram forças com seus exércitos, cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Josué estava em Gilgal, soube da notícia por meio dos mensageiros gibeonitas. E aí, porque ele tinha feito uma aliança, ele teve que socorrer Gibeão. E aí Israel atacou esses 5 reis. Os inimigos ficaram assustados e fugiram. Aí foi nessa batalha de Gibeão, veja, essa batalha aqui, ela começa com uma aliança errada. Quantas batalhas nós enfrentamos por alianças erradas? Certo? Porque quando nós fazemos aliança sem o direcionamento de Deus, nós acabamos entrando em batalhas que nós nunca deveríamos entrar. Certo? Tudo isso por falta do quê? De buscar o direcionamento de Deus. É nessa batalha aqui que Josué vai orar e o sol vai parar. Certo? Ah, mas não foi o sol que parou, foi até que não interessa, irmão. O que eles tinham de conhecimento naquela época é que o sol parou e o sol parou. Tanto faz se foi o sol que parou, se foi a terra que parou. Isso não entra em discussão aqui. Tá? O fato é que Deus deu vitória para Josué sobre
todos os seus inimigos, né? Então, na jornada de fé, é muito sensível esse escutar o direcionamento de Deus e agir pela própria mente, e agir pela própria cabeça, né? Fazer alianças em nome de Deus, achando que está fazendo certo, mas no final das contas o prejuízo é grande. Então a grande lição é sempre busque a direção de Deus. Não abra mão da direção de Deus por nada, porque isso pode te levar para batalhas que você nunca deveria lutar. Isso pode trazer prejuízos irreparáveis, isso pode destruir. Deus é misericordioso, Ele guarda, Ele protege, Ele socorre, né? Mas nós não precisamos correr certos riscos. Por isso que o melhor é sempre buscar a direção de Deus. Outra coisa, esse aqui também mostra que mesmo pessoas que têm contato com Deus, intimidade com Deus, podem, em um momento ou outro, se afastar da direção de Deus. Então Josué, lindo, maravilhoso, ouvindo as direções de Deus, ouvindo o direcionamento de Deus, mas uma decisão, uma situação, e ele faz uma aliança sem buscar a direção de Deus. Então todas as nossas decisões precisam ser colocadas diante do Senhor, para que sejam decididas de acordo com Ele. Outra coisa, fazer alianças em nome de Deus não significa que Deus está aprovando, certo? Então é preciso ter muito cuidado com as alianças que fazemos, com as amizades que fazemos, com os relacionamentos que fazemos. Muito bem, tópico 3 chegando aqui para vocês, aula maravilhosa, aula linda essa aqui, tá? Mais uma vez peço desculpas por não estar no escritório, a imagem está diferente, o áudio está diferente, mas eu tenho esse compromisso com os irmãos aqui, tá bom? Estamos em São Carlos, ministrando aqui na congregação do Araci 3, tá? Segue a gente no Instagram, que eu vou colocar umas imagens lá. Ministrei ontem, na sexta-feira, dia 21, aos jovens lá do Conjunto Ágape. Ministro hoje à noite também, certo? Estou aguardando eles virem aqui no hotel para a gente poder sair, almoçar. Segue a gente no Instagram lá, tem coisa legal lá, que os irmãos conhecem um pouco melhor aí a nossa trajetória. Estou aqui, inclusive, por causa do canal, tá certo? As pessoas veem a gente aqui na EBD, aí acompanham lá no Instagram, e é por isso que eu estou aqui. O pastor Emerson nos trouxe para cá para ministrar a palavra de Deus, tá bom? Será um prazer atender a sua igreja, será um prazer atender aí o seu evento, o seu congresso, o seu culto, time da bênção, consagração, vigília, tá bom? Inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário, fale para nós de onde você nos assiste. Por exemplo, hoje eu estou em São Carlos, tem alguém da região aqui que me assiste? Fala aí para mim. Onde você está? Está do outro lado do Brasil, está no norte. Eu vi que tem gente de Portugal me assistindo. Fala para mim de onde você nos assiste e coloca aqui nesse momento que eu vou entrar no terceiro tópico. Eu quero saber quem está aí, coloca assim, hashtag estou aqui, tá bom? Muito bem, ó, tópico 3, a organização da terra. Depois de muitas batalhas, Josué conquistou diversas cidades. Ele também distribuiu a terra entre as tribos do povo de Israel e procurou fazer isso de forma justa. Tribos grandes ficaram com porções maiores e tribos pequenas com porções menores. Então a coisa que me chama a atenção aqui é que a terra prometida teve que ser conquistada. Olha que coisa extraordinária. A terra prometida teve que ser conquistada. Não foi simplesmente chegar lá e entrar. Não, eles tiveram que conquistar a terra prometida. Promessas de Deus devem ser conquistadas. Tem muitas promessas de Deus na nossa vida que não se cumprem, porque nós ficamos apenas esperando. Nós temos que buscar o direcionamento de Deus para conquistar. Este é o que conquistar. Conquistar a promessa é um ato de fé. Que você crê na promessa e no Deus da promessa. Então as promessas de Deus precisam ser conquistadas. Neste processo, a história de um homem se destaca. Caleb, o príncipe de Judá. Ele tinha 45 anos quando Hebrom foi prometida a ele. Ainda no deserto, na época em que foi espiar Canaã. Ele e Josué, lembra? Foram enviados 12 espias e apenas Josué e Caleb trouxeram boas lembranças de Canaã e defenderam a conquista de Canaã. Passado 40 anos, Caleb estava com 85 anos. Sua determinação foi tão grande que afirmou ter a mesma força e disposição da época em que recebeu a promessa. Caleb foi extremamente confiante na promessa de Deus e tinha certeza de que seus inimigos seriam derrotados. Assim ele recebeu sua herança e conquistou a região que lhe foi entregue. Tá? Então o que se destaca aqui nessa conquista da organização da terra é o exemplo de fé, perseverança e consistência de
Caleb. Ele disse, tal qual era a minha força 40 anos atrás, ela ainda é hoje. E ele não pede apenas a terra, ele diz, eu vou conquistar essa terra. Eu só quero que você me autorize e me libere, que eu estou indo lá conquistar esta terra que foi prometida para mim. Ele estava confiante na promessa de Deus. Quem confia na promessa de Deus tem atitude. Quem confia na promessa de Deus se movimenta. Quem confia na promessa de Deus se direciona em direção à promessa de Deus. Quem confia na promessa de Deus não fica parado, calado, não. Ele espera a oportunidade, ele espera o tempo. E quando o tempo e a oportunidade chegam, ele se levanta para conquistar. O tempo passou, mas não abalou a fé de Caleb. O tempo passou, mas não apagou as promessas de Deus na vida de Caleb. E se tem uma coisa que nós, ultimamente, precisamos aprender um pouco mais a valorizar, inclusive, são as promessas de Deus. Como nós precisamos valorizar as promessas de Deus. As promessas de Deus, elas têm o fator tempo como parte dela. O fator tempo é algo extraordinário. Eu estava, aqui para concluir, estava conversando com adolescentes esses dias. Hoje eu sou presbítero, Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Campinas, São Paulo. Pastor Paulo Freire, muito conhecido, deputado federal e tal. E eu estava falando para eles o seguinte, que quando eu fui levado ao presbitério, quando eu cheguei em casa, eu peguei a minha credencial de cooperador, quando eu ainda tinha 17 anos, eu acho. E entre a minha credencial de cooperador e a minha credencial de presbítero se passam quase 30 anos. Deus tem promessas? Tem. Mas as promessas de Deus, elas caminham em cima do fator tempo. E o tempo serve para revelar o quanto confiamos em Deus. Então, o tempo não vem para apagar as promessas de Deus, mas para nos preparar para as promessas de Deus. Né? Tem uma frasezinha bonita, Deus não está demorando para te abençoar, Ele está caprichando na sua promessa. Está caprichando? Não, Deus não precisa caprichar nada. Deus precisa caprichar em nós, para a gente não estragar a promessa. Deus precisa trabalhar em nós. E esse trabalhar em nós exige o fator tempo. Deus não trabalha em nós, nos mudando, nos preparando, no estalar de dedos. Não. Para Deus trabalhar no nosso caráter, trabalhar na nossa fé, leva tempo, não porque Ele não possa fazer de uma vez, mas porque nós não nos entregamos de uma vez. Nós, é como um carro levado na funilaria. Aí a pessoa vai lá e passa o orçamento e fala, ficou 6 mil para arrumar esse carro. Aí a pessoa fala assim, 6 mil? Nossa, só tem 2, o que dá para fazer com 2? Tá bom, o funileiro vai e faz com 2. Troca uma peça, coloca lá, não pinta. Agora eu tenho mais 1.000. O que dá para fazer? Bom, dá para trocar o paralama. Você entende? Então, a mudança, a transformação de Deus da nossa vida, ela é determinada pela nossa entrega. Por isso que a entrega a Deus tem que ser total. Porque a entrega parcial gera transformação parcial. E aí entra o fator tempo. Quanto mais tempo nós levamos para nos render, nos entregar, e para nos encaixar, mais tempo leva para a promessa cumprir. Não porque Deus não possa fazer de uma vez, mas porque nós não estamos preparados para o aqui e para o agora. O nome de Deus é já. Deus não precisa disso, mas nós precisamos ser preparados, moldados para vivermos o cumprimento das promessas de Deus. Lembrando que cada dia que passa não é um dia a mais de espera, é um dia menos. Ou seja, nós estamos mais perto do cumprimento da promessa de Deus. É como se a gente fosse riscando no calendário, está mais perto. Menos um dia nessa caminhada. E o mais importante, não podemos perder de vista a promessa e não podemos perder a fé no Deus que fez a promessa. Pode passar o tempo que for, Ele cumprirá suas promessas em nossa vida. Amém, meus irmãos? Essa foi então a lição 4 na classe dos adolescentes. Muito obrigado. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.